a gente vai falar, Manhã no Ar hoje traz, né, e aborda um tema que gera muita discussão, que é a pensão alimentícia. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe a advogada especialista em direito da família, a Eucilene Rocha. Muito bem-vinda ao nosso Manhã no Ar e obrigada por ter vindo aqui tirar as nossas dúvidas, as dúvidas dos telespectadores do Manhã no Ar. Bom dia. Bom dia, Rosiane. É um prazer estar aqui, né? Bom dia aos nossos telespectadores que estão aí. E estamos aqui para esclarecer um pouquinho essas dúvidas, mas é um pouquinho de 1 milhão. Porque é um tema aí que gera muitas realmente dúvidas e é um tema que é latente, nunca cessa. É verdade. Inclusive, nós conversávamos aqui nos bastidores antes dessa entrevista começar, e uma dúvida que era minha e que eu acredito também que é a dúvida de muita gente. Pensão alimentícia é um direito, a gente sabe, e o direito do filho, também um dever do pai, mas é uma coisa que não acaba quando chega ali aos 18 anos, não tem ali o limite, acaba essa obrigatoriedade. Como é que fica essa questão, Eucilene? Legalmente, né, a pensão alimentícia ela não cessa ao completar a maioridade. A pensão alimentícia ela pode se estender obrigatoriamente até os 24 ou além disso, dependendo daquela pessoa que necessita, que recebe os alimentos, o valor da pensão, ela demonstrar necessidade econômica. Mas também é importante que a pensão alimentícia ela não cessa automaticamente com o atingimento da maioridade, 18 anos ou 24. Quem paga a pensão ou quem recebe tem que pedir a exoneração daquela pensão. Tem que entrar judicialmente e pedir para que aquela pensão cesse. Já não precisa mais, pode parar de pagar. Isso, e aí ela tem que comprovar, não só pela maioridade, mas sim que aquela pessoa já está trabalhando, que já tem condições de se sustentar. Inclusive, a gente tem dúvida de telespectador que chega, que tem com relação com esse assunto. Bora dar uma olhadinha aqui. Minha filha tem 18 anos, não estuda, tem uma filha e já é casada. Devo pagar a pensão mesmo assim? Nesse caso, se a filha dele é casada, pelo que ele está falando, pela pergunta, já tem característica de que ela já tem essa autonomia financeira. Então, ele pode entrar na justiça e pedir, né, a exoneração dessa pensão. Tudo indica que ela já tem essa autonomia por ser uma pessoa casada. A partir do momento que casa, significa que a pessoa já tem uma vida, já é adulta, já tem até uma filha, né? Já tem. Subentende-se aí. Subentende-se. Né? Aí a filha teria que provar realmente que necessita. Tá. Mas esses requisitos aí já são suficientes para ele entrar e pedir essa exoneração. Mais uma pergunta que também tem correlação com esse assunto, a gente vai mostrar aqui dúvida do nosso telespectador. Gostaria de saber qual é a idade certa para o pai deixar de pagar a pensão alimentícia para a filha, sendo que ela já terminou os estudos e vai fazer faculdade. Ele tem que pagar a faculdade? Se for demonstrado a necessidade econômica e que ele tem possibilidade de pagar, sim. É porque eu acredito que essa pergunta dele está intrínseca, né? Ele não colocou. Mas que ela já tenha completado seus 18 anos ou esteja completando, aí vai dentro daquele requisito. Não é porque atingiu a maioridade que aquela pessoa tem suficiência e capacidade de se sustentar. Ele teria que provar. Então, e sempre vai precisar da ação de uma das partes, ou da pessoa que recebe ou da pessoa que paga. A que paga, ela já não precisa mais. Eu não quero mais pagar a pensão. Aí ele tem que entrar com ação de exoneração de alimentos. Ah, entendi. Falando então, por que ele não quer pagar, provando que a pessoa tem suficiência, condições de se sustentar. Ele precisa provar. Olha, a gente tem muitas questões sobre esse assunto. Uma dúvida que também paira muito é a questão do valor dessa pensão. Qual é o valor que deve ser pago? Isso depende muito do ganho do provedor, do pai ali em questão, do quanto ele ganha, das condições dele ou da necessidade desse filho? Na verdade, existe um cálculo entre possibilidade e necessidade. Só que ali dentro não tem, a legislação não existe um valor específico ali determinado. Hoje o que se determina a critério de pensão é que seja determinado em cima de percentual, ou do salário mínimo ou do salário que a pessoa recebe, mas em percentual para garantir que todo ano tem aquele reajuste. Né? Mas não existe um valor ali fixo que seja determinado. Inclusive, Eucilene, por exemplo, no caso de um trabalhador autônomo,
que ele não tem um ganho ali fixo, né? E ele não tem nada no nome dele. Muita gente acaba ocultando, colocando... Se for uma pessoa de dinheiro, por exemplo, Sim. coloca a empresa no nome de terceiros, aí chega na justiça, a mulher vai lá dizer que ela quer a pensão para o filho, e ele diz, não tenho nada no meu nome, não ganho nada. Como é que fica essa questão? Sendo que a mulher vai ter que provar que ele tem a condição de pagar determinado valor? Hoje em dia, já existe a possibilidade de você solicitar tanto a declaração de imposto de renda, como também solicitar judicialmente que seja verificado o extrato de todas as contas bancárias que tem no nome dele. Mas, a princípio, quando você vai para uma discussão de pensão onde a pessoa não tem um emprego fixo, você vai em cima de percentual do salário mínimo. Porque, normalmente, ali, um dos genitores da pessoa, do cuidador responsável, que está pedindo a pensão, ele já tem noção de mais ou menos quanto o outro ganha. Ele indica ali para o seu advogado, claro, vai se fazer uma investigação, análise, mas você pede em cima do salário mínimo, percentual em cima do salário mínimo. Perfeito. Mais uma pergunta de telespectador para a gente tirar dúvidas aqui. Existe a possibilidade da mãe pagar a pensão alimentícia à criança que fica sob a guarda do pai? É dever, tá? Quando você fala de pensão, lembrando que pensão, eu sempre falo para os meus clientes que me procuram, pensão é um direito da criança, não é uma opção sua de pedir ou não, é um direito da criança. E a pessoa que está com a guarda da criança de fato, seja ela já definida judicial ou não, ela tem o dever, né, de solicitar a pensão para que o genitor que não esteja cuidando pague a pensão para aquela criança. Na verdade, ela não deveria nem solicitar, né? Se você tem um filho, você tem um dever de pagar o alimento. No momento que é definida a guarda, em caso de separação, por exemplo, se ficou com o pai, a mãe, o pai pode solicitar para que a mãe pague. Sim. Se ficou com a mãe, ela pode solicitar para que o pai pague. Sim, sim. E aí a própria família também, se às vezes não pode comprovar a renda do pai ou da mãe, a família ao redor, por exemplo, o avô, a avó, pode ser intimada também a fazer ajuda nesse momento? Pode ser intimado, mas aí ele não entra muito na questão de comprovar renda. Às vezes acontece do genitor desaparecer, a genitora desaparecer, sumir. Né? E existe caso, jurisprudência já, dos avós terem que pagar a pensão para os netos. Né? E entra dentro também daquela questão. Mas normalmente é quando desaparece, paradeiro aí que... Entendi. Normalmente esse é um assunto que gera polêmica, porque tem essa questão do pai sumido, o pai não querer... A gente fala muito do pai, né, gente? Mas é importante lembrar que a mãe também entra nesse contexto e pode ser cobrada a fazer esse pagamento. Mas... qual é o trâmite? É uma coisa que demora a partir do momento que a mulher, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui do que é mais comum, né? A mulher vai atrás, quero que o pai do meu filho, da minha filha, pague essa pensão. Qual é o caminho? Qual é o trâmite? Existem duas possibilidades, né? Ou procura a defensoria pública, se tiver condições, procura um advogado da confiança da pessoa, para poder pedir para entrar com o processo de alimento. Normalmente, quando a gente entra com ação de alimentos, existe uma coisa que a gente chama de liminar a tutela de urgência, porque um processo ele tem todo um trâmite, normalmente ele demora, porque muitas vezes você também não discute só alimentos, entra guarda e outros pontos legais. E aí você pede a critério de urgência logo a definição da pensão, porque alimentos é essencial para a sobrevivência daquela pessoa, daquela criança, daquele adolescente, e depois você discute sobre o valor da pensão definitiva. Então, ali tem um trâmite, normalmente, entre definição de pensão, 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, depende também da vara que vai cair a ação. Mas não é um processo que costuma se arrastar, né? Tem que ser resolvido com uma certa celeridade. Não. Né? A pensão a caráter de urgência, que a gente chama de liminar, ela sai mais rápido. Agora, o processo de pensão como um todo, ele demora mais. Mas o importante é que a criança ou adolescente já está recebendo ali os alimentos de início. Perfeito. O que acontece se não houver o pagamento dessa pensão? Se não houver o pagamento da pensão, o responsável pela criança, pelo adolescente, ele pode entrar com ação de execução de pensão, que se divide em 2. Um é pedir só o pagamento da pensão e o outro é pedir prisão se as 3 últimas estiverem atrasadas. Pode pedir prisão.
Então, ou seja, pode resultar na ida para a cadeia de fato, né, gente? A gente fala muito da questão do homem, claro que é o mais comum, mas também a gente lembra que a mulher, em muitos casos, raros casos também, é obrigada a fazer esse pagamento. Olha, quero agradecer já a sua participação desde já. Quero agradecer as perguntas dos nossos telespectadores que mandaram para a gente. A gente vai fazer um intervalo. Obrigada, viu, Eucilene? Você trabalha diretamente com isso. É muito comum chegar no escritório, né? É muito comum. É muito comum chegar a vários tipos. Em outro ponto, é muito difícil. É mais difícil do que você pensa a pessoa pedir o rito da prisão. Normalmente, elas pedem o último caso. Quando pede prisão, é porque, às vezes, tem 2, 3, 4 anos de pensão que a pessoa não vem pagando. Aí você pede com base nos 3 últimos que não pagou. Mas eles hesitam muito em pedir prisão. Mas, quando pede, é rápido o cumprimento. Importante a gente saber que tudo isso que a gente discute aqui não é para ser uma briga de ego, de casal. Tudo isso é para resguardar a criança, o filho, a pessoa que está inserida nesse contexto que é, claro, o principal alvo. Por isso que virou lei e por isso que deve ser cumprida também, né? E só lembrando, para você que perdeu o comecinho aqui da entrevista, obrigatoriedade mesmo até 24 anos. Obrigatoriedade você tem até os 18. Até os 18. Se comprovado a necessidade de alimentos daquela pessoa, aí você pede até os 24. Só que é bom deixar bem claro que a necessidade ali, a obrigação de pagar alimentos, ele não cessa com a maioridade automaticamente. Completou 18 anos, eu vou deixar de pagar. Se você deixar de pagar, pode ser solicitado sua prisão. Você tem que pedir judicialmente para deixar de pagar, entrar com ação específica. Olha, meu filho não necessita mais de pensão, meu filho, minha filha, porque já tem maioridade e já trabalha, por exemplo. Aí você vai provar e o juiz que vai determinar. Quem determina é o juiz. São muitas nuances, né? Para quem quiser te achar, como é que faz, Eucilene? Olha, minhas redes sociais é Eucilene Rocha. Você entrando lá vai encontrar tanto meu Instagram, meu Facebook, a rede social também do meu escritório, tá tudo lá, é muito simples. Inclusive, você é bem ativa nas redes sociais. Sou bem ativa, Eucilene Rocha. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!